E eu acho que a gente já pode começar falando aí sobre uma questão, um problema aí principal, que é a ficção científica. Então, pensar sobre a ficção científica e qual a relação dessa discussão também em sociedade, o que ela contribui também em sociedade. Quando a gente fala de ficção científica, eu lembro, na verdade eu lembro disso em vários contextos, mas sobre ficção científica com certa frequência. Eu lembro uma frase lá do Santo Agostinho, que é o seguinte, lá nas Confissões, quando ele vai discutir sobre o que é o tempo, tem uma parte que ele diz assim: se me perguntam, Agostinho, você sabe o que é o tempo? Sim, eu sei. Quando me pedem para explicar, eu já não sei mais, né? Tem vários conceitos que são assim, né, que nós temos, a gente sabe identificar, a gente lê uma obra, opa, isso é ficção científica. Mas na hora de dar o conceito, a coisa complica. Acaba que ficção científica, vamos começar assim com uma definição provisória, é uma espécie de conceito guarda-chuva no qual cabem vários tipos de história. Da forma que nós conhecemos a ficção científica, ela tem antepassados. Esses temas, por exemplo, sei lá, viagem do homem à lua. Você tem isso desde a antiguidade, você tem contos sobre a viagem à lua até na antiguidade. Mas isso não é bem ficção científica. Da maneira que nós conhecemos a ficção científica, ela é fruto da Revolução Industrial. É um tipo de literatura que fala sobre esse domínio do homem sobre o mundo através da ciência, através do conhecimento, e o contrário, sobre o aprisionamento desse mesmo homem a partir dos avanços que ele faz. Vamos lá, vamos pegar uma definição de ficção científica do cara que a gente está falando hoje. Vamos pegar a definição de ficção científica do Asimov, que acho que aí dá para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Esse livro aqui é bem legal, é uma coletânea de artigos aí do Isaac Asimov. Ele vai definir, ele tem várias definições de ficção científica, várias, para ver. Inclusive ele diz que uma das características da ficção científica, cada autor que a escreve define de um jeito. Ele brinca com isso, mas a definição que ele dá é a seguinte: ele fala de uma ficção que versa sobre fatos que transformam em ambientes sociais que não existem e não existiram. Por exemplo, né, o Império Galáctico, do qual nós vamos falar hoje, ele nunca existiu. É porque o Asimov fala de uma ficção surrealista. E essa ficção surrealista, o Asimov divide em duas: a fantasia e a ficção científica. A diferença da fantasia para a ficção científica, para o Asimov, é que a ficção científica ela fala sobre ambientes que não existem, mas que são derivados da nossa experiência. Derivados, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico, derivados do desenvolvimento científico. Ou seja, nós podemos imaginar que de alguma maneira isso exista a partir da experiência que nós temos hoje. Dado a fantasia não, a fantasia não seria derivada da nossa própria experiência. Mas assim, a ficção científica ela sempre vai dialogar, que você está falando, com a sociedade, sempre. Porque, primeiro, né, ela vai dialogar a partir do conhecimento produzido com o conhecimento produzido até então. Se a gente for ver, por exemplo, a Fundação, nós vamos falar daqui a pouco, tem hora que a gente até dá uma risadinha, por exemplo, sobre o uso de papel. Os caras têm uma tecnologia enorme e eles mandam cilindros com um papelzinho dentro. Não tem muito uso de tela. Por quê? Porque quando Asimov escreveu, isso não estava no horizonte. Mas a conversa não é só tecnológica. É muito frequente as histórias de ficção científica se passarem no futuro. Isso por quê? Bom, o futuro é o não conhecido. Quando na antiguidade, na Idade Média até hoje, mas o que era, onde estava o fantástico? Estava nos relatos de viagem. Se a gente for pensar que a maior parte das pessoas nascia e morria no mesmo lugar, quem viajava é quem via o outro. Né? Hoje, tem certas coisas que um relato de viagem, no Japão é assim, tá, algumas coisas podem ser um pouco diferentes, mas se você quiser, não dá para criar uma verossimilhança só a partir do espaço, pelo menos dentro desse mundo, né? Ou então você vai botar no futuro ou num local alienígena, né, num local alienígena. Mas o futuro, muitas vezes, é uma desculpa não, é um recurso para falar do presente. A literatura distópica é isso. E aí, eu acho que a gente pode passar para um resumão da obra, professor, sobre um pouco dessa ordem dos livros, né? Na verdade, tem uma discussão muito grande de como começar a ler cada um deles, e aí, se é por ordem de lançamento ou se é por ordem de cronológica, teoricamente, do que seriam esses livros. E aí... Essa discussão, ela acontece com um monte de obras, que as Crônicas de Nárnia também tem essa mesma discussão. Sim. Aí sou eu, né? Eu, particularmente, Star Wars tem essa discussão também, né? Eu, particularmente, acho que é uma discussão meio
rasa, porque, Uhum. cara, na ordem de lançamento. Porque o que acontece? O Asimov ele vai escrever a continuação 30 anos depois. Na verdade, ele não estava pensando na continuação quando ele escreveu os 3 primeiros livros. A Uhum. continuação, quando eu falo continuação, é continuação dos livros, né? Tem histórias que Uhum. se passam antes. Mas quando ele escreveu os outros livros, ele estava pensando na trilogia original. Na ordem dos livros, né, por onde começar, eu botei, na verdade, exatamente essa de Aí, ó. lançamento. Então, o primeiro aí, Fundação, que saiu em 1951. Depois a gente tem Fundação Império, que sai em 1952. E, em seguida, Segunda Fundação, 1953. Então, são esses primeiros principais aí da trilogia que foi lançada. Foi lançado um por ano. Desses que já tinham sido lançados antes enquanto contos, né? Mas que foram reeditados aí nessa trilogia inicial. E depois a gente tem o lançamento, que é o Limites da Fundação, que foi lançado em 1981, o Fundação e Terra, em 1986, Prelúdio à Fundação, em 1988, e depois o Origens da Fundação, em 1992. E aí esse último ele já termina de escrever e depois ele acaba falecendo, né? Então ele termina de escrever essa última parte ali já bem no final mesmo da vida. E aí, na verdade, é interessante a gente falar que esses 4 últimos, né? Eles são, na verdade, 2 que seriam a continuação aí essa trilogia, que seriam esses primeiros, e esses 2 depois, né, que compõem esse finalzinho, seriam, na verdade, anteriores à trilogia lá do início, né? Então, por isso que às vezes tem um pouco essa discussão de qual ler primeiro, porque tem gente que indica para ler esse de Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação antes da trilogia. Apesar disso, considerar que esses também não são os que têm um enredo mais cativante, né? Ou seja, minha gente, se for isso, vocês já vão saber que o Darth Vader é pai do Luke. Vamos lá, sem spoiler. O problema é que Fundação é spoiler o tempo inteiro, né? O seguinte, ela é produzida, ou pelo germe dela é produzido, na década de 40, né? Vai entre maio de 42 até janeiro de 1950, os contos que vão compor o que vai ser a trilogia da Fundação. Isso sai numa revista chamada Astounding Magazine. Sai aos pouquinhos, né? Acho que, salvo engano, são 8 capítulos. Ele diz que a intuição veio a partir desse livro aqui, o Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon. Na verdade, o livro é bem maior do que isso, né? São vários volumes. Isso daqui é uma edição condensada. É uma edição condensada que fala, bom, sobre o declínio e sobre a queda do Império Romano. O título realmente revela o que é a obra. E o seguinte, né? O que acontece? Pensem num futuro onde a humanidade se espalhou por toda a galáxia, um futuro bem distante, a humanidade se espalhou tanto por toda a galáxia que nem se lembra mais de onde a humanidade veio. A Terra não é... A origem da humanidade na Terra não é clara para essas pessoas, é um futuro... E há um império que domina toda essa galáxia. Esse império, às vezes é benevolente, às vezes é ditatorial, mas é um império que já dura milhares de anos. É um império que dura milhares de anos. E um cientista, que ele desenvolveu uma ciência chamada psicohistória. Essa ciência é uma mistura de história com sociologia, com economia. O pressuposto dessa ciência é o seguinte: é possível criar modelos matemáticos nos quais nós podemos prever o futuro da humanidade. Você não consegue prever um indivíduo, mas quanto maior o grupo, maior é a capacidade de previsão. E aplicando a psicohistória ao império, se descobre que o império vai cair. O Império vai cair. É aqui que o declínio e a queda do Império Romano estão, né? Porque ele vai seguir o movimento de queda do Império Romano, tal como, mais ou menos como pensado pelo Gibbon, para o declínio desse império. Só que o seguinte, esse cientista, o Harry Seldon, ele diz o seguinte, que é possível fazer algo, não para impedir o Império de cair. O Império vai cair. O Império vai cair, ele vai ser esfacelado, só que e vai vir uma era de trevas. Só que é possível fazer algo, a partir de algumas ações, diminuir essa era de trevas. Se não se fizer nada, ela vai durar 30 mil anos. Se o plano dele, o plano Seldon, for aplicado, ela vai durar 1000 anos. Ela vai durar 1000 anos. Ele consegue reduzir muito. E, claro, que esse cara não vai ser... Imagina, o Império tá lá todo bonitão. Imagina você falando, não, o Império vai cair. Imagina o imperador, isso pro imperador. Isso mina a própria autoridade. Isso não é bem visto.
mas acabam aceitando, e o plano dele consiste em se criar duas fundações em extremos opostos da galáxia. Isso aqui é o comecinho do livro, só o comecinho duas fundações. E uma das fundações tem uma missão de compilar todo o conhecimento da galáxia numa enciclopédia para que, quando o Império cair, o conhecimento se perder, a partir dessa enciclopédia se possa refazer todo o conhecimento, né? Isso parece ingênuo, mas no decorrer dos livros a gente vai vendo que o plano é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso é uma coisa de fundação. É uma história que dura literalmente séculos. É o longo prazo, né? A gente vê realmente o passar do tempo, os efeitos sobre o Império, como é que a fundação age. Sem spoilers, essa é uma sinopse. O livro. Só que essa é uma sinopse que você pega nas 50 primeiras páginas do livro. O livro vai muito além disso, né? Psicohistória é a coisa mais legal dos livros. Aquela coisa... A psicohistória é o seguinte, é a mistura de todas as ciências humanas, só que a partir de modelos matemáticos. É a crença que não há separação entre ciências exatas e ciências humanas. Não tem isso, né? Há um método científico. E, bom, esse método aplicado às ciências humanas, ele pode gerar certa previsibilidade. Vou dar uma explicação rápida aqui, né? Filosofia da ciência, para chegar à psicohistória. O que a gente chama de ciência moderna, ela tem um monte de características que a gente pode resumir talvez em três. A primeira é que ela é matematizada. Pensa na física. Você estuda física no ensino médio, você faz conta toda hora. Mas não só a física. Se você for fazer biologia, por exemplo, você vai lidar com modelos matemáticos o tempo inteiro. A outra é que ela, bom, tem um certo empirismo aí, o uso de experimentos. E a terceira, essa é muito legal, que é a característica que normalmente a gente não pensa, a ciência é um projeto de poder. Ela é a ciência moderna, né? É diferente da ciência grega. No grego era o saber pelo saber, né? Tanto que o Aristóteles ele se alegra em dizer que a filosofia é inútil. O maior filósofo de todos os tempos, ele tem orgulho, porque, na verdade, para ele, né, útil é o que vale por outro. Um remédio é útil, mas porque ele é objetivo para a saúde. Valioso é o que vale por si. O saber vale por si. Então, o saber dos princípios últimos, essa é a visão dele. A nossa ideia não, a ciência é um projeto de poder. Por isso que o Francis Bacon, dos pais da ciência moderna, ele diz: saber é poder. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Saber é poder. E aqui o que a gente tem é exatamente isso. Como a psicohistória ela pode prever o que acontece. Se eu consigo prever o andar da sociedade, eu sei, por exemplo, que se eu mexer em determinado ponto, fizer certas coisas, isso vai ter consequências lá na frente. Então, repare, essa previsibilidade da história daria aos seres humanos certo controle sobre a história. Claro que esse controle dá controle sobre a história. Então, o Asimov, a psicohistória, a galera aí que vem da história, ele tem a concepção de história no livro que é positivista. É essa história que segue o modelo das ciências naturais. Se você for lembrar lá o Augusto Conte, o que o Augusto Conte queria era criar a psicohistória, ele só não sabia disso, ele só não sabia esse nome, né? Mas, por exemplo, quando o Augusto Conte fala lá que a lei dos três estados, que toda a sociedade necessariamente passa pelo estado teológico, metafísico e positivo. Ele está dando uma previsibilidade para o futuro. Ele está dando uma previsibilidade para o andar da história. Então, só que é isso matematicamente feito. Né? Isso, ou seja, que o império vai cair não é uma questão, é uma certeza matemática. É isso que é a psicohistória. Né? Então, assim, é uma concepção de história que é a concepção de história típica positivista. E é bem até interessante pensar essa concepção de história que vem de um cara que, embora tenha escrito sobre história, não é um historiador de ofício. Não é um historiador de ofício. E aí, qual é essa relação que a gente consegue perceber na obra do Asimov, né? Não é spoiler não, é só para você entender como que ela se relaciona também com a história antiga e quais são as referências que ele coloca ao longo da obra. Então, assim, é interessante perceber também como ele traz algumas referências da história antiga. Mais propriamente no Império Romano, tem uma parte aí, que é na página 20, 23, ali, alguns enxertos ali do texto, que fala assim: no último milênio do Império, as revoltas monotamente numerosas fizeram um imperador atrás do outro consciente disso,
e a política imperial se tornou pouco mais do que a proteção da delicada veia jugular de Trântor. E aí é interessante a gente pensar exatamente como isso é uma referência aí ao Império Romano, e de como o Império ali, já nesse período final, é esse que passa por uma série de revoltas e uma série de revoltas civis, revoltas internas, já ali no início do depois de Cristo, do primeiro século depois de Cristo, mas principalmente no século 3 depois de Cristo para frente, a gente vê uma quantidade aí, considerável de revoltas e de conflitos internos, e aí ele está usando também um pouco desse entendimento dele sobre o Império Romano para falar sobre isso, sobre essa proteção aí a Trântor, né? No finalzinho ele bota assim: todo o universo foi uma vez guiado a partir dessa rocha. Todas as rotas das estrelas vinham para cá. Todas as estradas levam a Trântor, diz o velho provérbio. E aqui é o fim do caminho de cada estrela. Então ele coloca aí e faz uma referência totalmente direta, e ele não é nem um pouco, nem disfarça, porque é literalmente a citação desse ditado que todo caminho leva a Roma, todos os caminhos levam a Roma. Então, já é uma referência direta. Ele coloca: todas as estradas levam a Trântor. Por que todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma? Por conta dessas construções das vias e das estradas romanas que ligavam sempre a esse centro do Império, né? E pensar também, se a gente pode abstrair um pouco sobre isso, pensar como tudo circulava em torno desse Império, como centro do mundo, e aí centro do mundo conhecido, do que eles queriam também se estender enquanto Império Romano, né? Ele liga aí esse Império de Trântor ao Império Romano. Isso, na verdade, parte desse entendimento dele também sobre essas questões que moveram em essa finalização do Império, um momento de decadência, como ele fala, está ligado a esse entendimento do próprio tempo dele, como a gente precisa entender as condições e o tempo de vida, as condições, sei lá, geográficas que estão relacionadas ao autor, né, o contexto da escrita. E o Gibbon é muito disso. Então ele faz parte desse movimento iluminista. Então isso que ele escreve é a partir desse entendimento da ciência e de uma valorização do fazer da ciência e afins, né? Uma coisa que eu acho legal falar para a galera é o seguinte: você não dá para pegar, você vai pegar o livro do Gibbon e vai pegar a Fundação e buscar paralelo o tempo inteiro, gente. Não é isso. Isso é um negócio que vale. O Asimov, ele se inspira. Por exemplo, na Fundação não há o movimento de invasão dos bárbaros. O Império, não há fora do Império na Fundação, pelo menos na trilogia original não há isso, na trilogia original não é essa coisa do tipo, o que acontece, se eu for estou usando aqui uma expressão para descrever o que Asimov fez, é uma barbarização do Império. É isso que acontece. Mas não há um fora do Império. Então há vários movimentos, por exemplo, essa ideia de uma religião enfraquecedora que está no Gibbon. Isso não está no Asimov. O que está, pelo menos na trilogia clássica, o que está é uma instrumentalização da religião posterior. Mas aí quem instrumentaliza a religião é a Fundação. E quem instrumentaliza a religião é a Fundação. Então, assim, quando a gente diz que o livro é inspirado no que o Gibbon fez, não quer dizer que o Asimov pegou o livro do Gibbon sobre aquela do Império Romano e foi só fazendo metáfora do livro, transformando em ficção científica. Né? Não, isso seria muito pobre, né, gente? Não, mas seria que é legal de ler. Mas assim, não é isso, né? Ele tem um diálogo criativo, ele constrói em cima disso. Depois eu vou até falar, tem um trecho do Gibbon que eu quero ler também depois, que vai dar mais pro final, mas tem isso, gente, não vai ler o Asimov achando que o Asimov é Gibbon e o Gibbon é Asimov. Não é isso, é um diálogo criativo de uma obra que, como a Ana disse, é datada do ponto de vista da pesquisa científica, mas é uma obra que, do ponto de vista imaginativo, está muito na nossa cabeça ainda. Tá, assim, na cultura pop sobre o Império, na cultura sobre o Império, cultura geral sobre o Império Romano, se pensa a partir de uma lógica muito própria muito próxima do Gibbon, né? A gente percebe as referências, a gente sabe que tem a relação, porque o próprio Asimov fala que tem essa relação e ele se inspira nisso, mas não é nada, não é a mesma história do Império Romano sendo passada num mundo com robôs e afins, né? Isso eu acho que é um negócio legal, porque senão o cara, sei lá, o cara lê o Gibbon, vai ler o não é a mesma, não é a mesma coisa, não é para ser a mesma coisa. Que um trechinho do Gibbon, na minha edição tá na página 448, não vai ser difícil de referenciar, mas olha, é muito legal, porque aqui te pega a estrutura que o Asimov deu para a obra, ó.
Desde a descoberta das primeiras artes, a guerra, o comércio e o ardor religioso difundiram entre os selvagens do Velho e do Novo Mundo esses dons inestimáveis. A guerra, o comércio e o ardor religioso são os instrumentos que a Fundação... É aqui que está. São os instrumentos que a Fundação usa, pelo menos nos seus primeiros 3 séculos aí, para lidar com o Império Galáctico. Cara, é didático aqui. Eu falei, cara, reparem, como eu falei, não é pegar o livro e ipsis litteris. Mas olha só, esses 3 elementos estão lá. O primeiro, sem dar spoiler, primeiro eles vão ter que lidar com o equilíbrio de poder na guerra, tipo a fundação de uma religião e depois o domínio econômico, né? Isso está bem claro, é bem legal, assim. Esse trecho aqui sintetiza o primeiro livro da Fundação. Já aproveita, compra aí pelo nosso link também, apoia a gente. Se você não curtiu a live, você curte aí, não deixa de curtir. Se inscreve também no canal Cool História, para ajudar no algoritmo. Então se inscreve no Cool História se você ainda não é inscrito, acompanha nosso conteúdo e se inscreve também no Ministério dos Quadrinhos, né? Se você não é inscrito no canal do Professor Alessandro, se inscreve, com certeza você vai adorar. Se você veio de lá para cá, se inscreve aqui. Se você está daqui para lá, se inscreve lá também, que com certeza tem muito conteúdo legal para a gente conversar e para conferir também nos 2 canais.